A ideia seria fazer um trabalho, como nós estamos fazendo na comissão, hoje não deu tempo, né, mas seria fazer um processo eletrônico diretamente na prática, vocês trazendo o computador, né, e nós fazendo, acompanhando passo a passo. Com certeza, depois de 2 horas, vocês já estariam peticionando eletronicamente. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Dr. Durso, ao Dr. Humberto também, porque é importantíssimo esse tipo de comunicação entre a classe e vocês, advogados, né? Principalmente num tema muito polêmico, que é o processo eletrônico. Eu acredito que esse tipo de condução de trabalho que o Dr. Humberto vem tocando com relação ao processo eletrônico, ele permite uma coisa chamada de inclusão digital, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, antes da palestra propriamente dita. Tá? Hoje nós sabemos que a inclusão digital é um termo utilizado, né, para determinar a governança, a política do acesso às tecnologias da informação. Mas quando nós falamos em inclusão digital, nós também temos que lembrar que ao lado da inclusão digital, nós temos a exclusão digital. Né? Ou seja, se falha aquela política, né, que permite essa governança de acesso às tecnologias de informação, ou se falha, inclusive, uma tecnologia de informação ao acesso à própria informação, nós estaremos diante do chamado exclusão digital. A exclusão digital, ela se refere a uma série de camadas da sociedade onde o advogado, a nossa classe, pode ser excluído digitalmente, que é o que está ocorrendo agora em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao pretender, por exemplo, que ele, no dia 3 se implante definitivamente o processo eletrônico, o tribunal está visando um lado da questão, quer dizer, a inclusão deles e a exclusão do advogado. Porque nós temos 3 tipos de pessoas, 3 tipos de classe de advogados que têm esse acesso. Primeiro, o totalmente analfabeto digitalmente, que é aquele advogado que possui computador, mas o utiliza, ou até um smartphone, mas o utiliza de forma muito precária, como se fosse uma máquina de escrever. Isso não é nenhum demérito para ninguém. Isso é uma consequência da própria revolução tecnológica. Aí nós temos a segunda classe de advogados, que são os advogados analógicos. Né? Eles nasceram nessa situação, puderam presenciar a utilização das novas tecnologias de informação, gostaram dessa tecnologia e desenvolvem alguma coisa na tecnologia da informação, usando de uma forma correta até o computador, mas parando por aí. Isso hoje representa 43 mil advogados, se não mais, nesse estado que é chamado de advogado analógico. E nós temos aqueles advogados que já nasceram digitalmente, eles já nascem com o smartphone na mão, eles já nascem na rede social. Né? Esse advogado, embora ele possa falar, olha, nós estamos incluídos digitalmente, na verdade, quando se utiliza uma política como essa utilizada pelo Tribunal de Justiça, ele estará sendo excluído digitalmente. Por quê? Porque a governança da inclusão digital determina que quando você quer incluir digitalmente, primeiro, você tem que ter softwares gratuitos. E isso o tribunal teria que ter visto. Segundo, que ele determine um assinador digital gratuito. A minha comissão está desenvolvendo um assinador digital gratuito e vai disponibilizar para a OAB, para todos vocês, gratuitamente. A ordem vai... Isso é um trabalho feito para a ordem. Né? Mas nós não temos um assinador digital gratuito. O único que existe é um que está no estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de lá, que é muito precário, mas de qualquer forma vai nos auxiliar aqui em São Paulo. Mas o nosso tribunal não ofereceu essa condição. A outra condição para a inclusão digital é que ele pudesse prever, né, até como estrutura da implantação da inclusão digital, né, que existem pessoas e advogados que estão naquela qualidade de advogados analógicos ou advogados analfabetos digitalmente. Isso aconteceu comigo há uns anos atrás. Acontece com vocês. E aos poucos, através desse trabalho que a Ordem está fazendo, vocês estão sendo incluídos digitalmente. Não é o tribunal que está fazendo isso. A inclusão digital está partindo da nossa casa. Então, a condição para a inclusão digital é que eles fornecessem não só o software livre, mas também como ferramental necessário. Acesso às tecnologias de informação, muito mais barata. Nós temos aí uma política, hoje, que foi decantada aos 1000 ventos, pelo nosso ministro Mercadante, de que há leis, né, que visam a confecção de tablets no Brasil a um preço muito mais barato. Essa lei já está em vigor desde o ano passado, e os tablets continuam o mesmo preço que estavam há 2 anos atrás.
Então, as empresas se beneficiam com os lucros advindos exatamente da não cobrança dos impostos nesse ponto, mas nós, advogados aqui, hoje, temos que comprar, gastar um dinheiro para poder ter acesso a essa tecnologia que o tribunal está determinando a toque de caixa que tem que ser usado. Por que isso? É simples. O tribunal, ele deve ter ali 10, 15 mil pessoas. Ele representa uma comunidade muito pequena. Na informática, uma espécie de uma elite. Porque dizem que quem tem o código tem a lei. E isso é verdade. Nós temos como exemplo o Google. O Google tem o código da ferramenta dele. E ele determina a legislação, como aconteceu na China. Então, o administrador, hoje, do Tribunal de Justiça, ele teria que estar em consonância com os anseios da sociedade e quem representa a sociedade, que, no caso, a ordem. Porque o desembargador mesmo não entende como funciona isso. Ele vai dizer para o administrador dele o seguinte, olha, eu preciso disso, o administrador fala, olha, doutor, não mexe aqui porque vai dar muita confusão, vamos fazer desse jeito. Quer um exemplo disso? Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região. Nós temos 3 sistemas ali. O EDOC, SISDOC, tem um monte de nome. Cada um deles determinando como tem que ser feita a petição digital. É uma exclusão digital? Lógico que é. Eles não sentam na mesma mesa que a gente para dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer essa implantação e não queremos que o cidadão brasileiro, o advogado, seja excluído digitalmente. O que nós podemos fazer? Aí a ordem tem que fazer o que ela está fazendo, como o doutor Humberto acabou de colocar. Nós temos que fazer esse programa de domingo e os juízes estão hoje ou na missa ou indo para o almoço de domingo. Pouco se importando se nós estamos sendo excluídos digitalmente ou não. A terceira condição da inclusão digital é exatamente evitar a exclusão digital. Esse é o processo governamental da inclusão digital. Tá certo? Então, o tribunal não oferece software livre, nós temos que correr atrás, não faz orientação com relação, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Em Curitiba eu sei que existe, eu dei uma aula lá agora, e isso está ocorrendo lá. Nós não temos sequer um tribunal terapêutico aqui em São Paulo, que pudesse, pelo menos, incluir o advogado que sofre hoje de dependência tecnológica. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês aqui. Quem tem perfil no Facebook? Levante a mão. Quem de vocês posta um comentário no Facebook e 5 minutos depois olha para ver se alguém curtiu? Vocês são dependentes tecnológicos. E o tribunal sabe disso. E nós sabemos disso. Mas falta este empenho, esta política de aproximação. Tá certo? Bom, e aí nós temos também, quando nós falamos de inclusão digital, nós temos o quê? Que ver aquele lado, né, que realmente encampa a política do que determina a inclusão digital, né, que é a governança para o acesso às novas tecnologias. Agora, ter acesso às novas tecnologias, isso é fácil. Nós podemos ganhar na loteria esportiva ou na Mega Sena e comprarmos o melhor computador que nós quisermos. É verdade? O duro na inclusão digital é você transmitir e adquirir e compreender o conhecimento adquirido. E isso é inclusão digital. Hoje vocês estão aqui não só para ter acesso a essa tecnologia, até porque nós não estamos vendendo nada aqui, mas nós estamos transmitindo a vocês a segunda parte da inclusão digital, que é adquirir o conhecimento de como usar a tecnologia. Uma vez que eu ensine a vocês esse conhecimento de uma forma clara e precisa, vocês retransmitirão esse conhecimento num processo chamado do quê? De resiliência. Então, é esse o fato que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? Esta palestra é exatamente para entendermos o que é a inclusão digital, o que é o processo eletrônico, né, e como operacionalizar esse processo eletrônico efetivamente. A minha ideia hoje aqui é vocês saírem daqui, chegarem em qualquer computador, inclusive no smartphone, e já fazendo a petição. Essa é a ideia. Nós vamos melhorar isso um pouquinho mais, e nós vamos ver se conseguimos a internet para vocês aqui, tá? E aí cada um traz seu computador e nós vamos fazer juntos, tá bom? É isso aí, Humberto. Então, vamos começar? Vamos lá. A ideia aqui é fazer a prática, tá? A prática para o processo eletrônico é muito simples. O que nós temos que entender é o seguinte:
Como é feito o processo eletrônico, como é feita a desmaterialização do papel, que é isso que o tribunal quer. Né? O Brasil é o primeiro país do mundo, e vocês podem colocar isso na internet, tá? A desmaterializar o papel. E num lugar de fundamental importância, que é no processo judicial. Todos nós sabemos que a história de um país se encontra aonde? Na biblioteca do Poder Judiciário. É lá que nós sabemos se um país desenvolveu de um lado, desenvolveu do outro. Lá nós temos a história real, sem ficções, do andamento histórico de um determinado país. Então, quando nós falamos em desmaterializar um processo, nós temos que ter também um pouquinho de cuidado. Essa desmaterialização, ela tem que ser 100%. Eu não sei, nós teríamos que ter uns data centers, por exemplo, inatingíveis, né? Nós sabemos hoje que se eu explodir aqui algum tipo de bomba magnética aqui do lado, ou colocar um ímã poderoso, o meu chip aqui ele perde a capacidade, eu perco o computador. Tá? Eu represento a ordem no Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é exatamente o comitê que determina as políticas do uso da internet no Brasil. O Comitê Gestor, hoje, é o ICANN no Brasil. Então, nós temos ali uma preocupação com relação a esses data centers. Nós temos que ter uma preocupação desses data centers estarem super bem localizados para evitar enchente, incêndio, terremotos, de tal forma que até se uma explosão nuclear num determinado data center cair, o outro está funcionando como backup e as informações não se percam. Tá certo? Não há como ter acesso a esse data center, eu vou ver se eu consigo uma autorização aqui para a ordem, porque isso é um segredo muito grande de cada país, mas quem sabe a gente consiga ver o primeiro nível do data center. Né? Então, essas informações, quando nós falamos em desmaterializar o papel, nós estamos falando de alguma coisa que precisa de uma política que precisa ser um pouquinho mais séria, né? Principalmente com relação a um processo. Né? E nós, advogados, o que nós somos? Nós somos exatamente aquela ponte entre a sociedade e o Poder Judiciário. E nós estamos ali representando o que é a sociedade com relação aos direitos constitucionalmente garantidos. E um desses direitos é ter suas informações preservadas. Não só em forma de banco de dados, mas aquelas também que ocorrem em processos judiciais. Tá certo? Tá? Então, a ideia de se fazer essa desmaterialização, ela vem principalmente atingir um objetivo econômico. Né? Lógico, que se eu colocar uma tecnologia da informação através de computador e utilizar o computador, eu evito aí uma série de desperdícios. Né? Primeiro, com o próprio papel. Tá certo? Segundo, com o transporte desse papel. Né? Enfim, há uma economia muito grande de ambos os lados, de quem utiliza e de quem vai receber essas informações. Isso é uma coisa importantíssima, é um benefício que o processo social traz. Um fator agravante é que ele causa, por exemplo, a dependência tecnológica. E isso deveria ter sido previsto também pelo tribunal. Vamos ver se isso aí é verdade ou não, vamos dar uma olhadinha, verificar se isso a gente pode ver, né, como é que vai fazer isso ou não. Mas o fato é que a desmaterialização do processo no Brasil já começou em 1975. Já era discutido como seriam implantados ou determinada essa política de desmaterializar o processo em grandes bibliotecas. O Congresso Nacional, por exemplo, seria uma delas. Tá? Esse processo ele veio andando paulatinamente até que nós chegamos, né, na lei do fax, ou a lei, vamos citar uma lei bem mais antiga, que é a lei do inquilinato. Esta lei determina, ali no artigo 58, acho que inciso 5º, se não me engano, a utilização de facsímile para se fazer a notificação e a citação. É o uso da tecnologia, só que aí nós estamos falando de que tecnologia? Não digital, eletrônica. Tá certo? Mas mesmo fazendo isso, o tribunal não aceita, porque ele não confia no advogado. Ele não confia naquilo que nós fazemos. E deveria confiar. Porque, constitucionalmente, né, nós estamos no mesmo patamar. Se nós olharmos na Constituição Federal, a posição do Poder Judiciário e a nossa, nós estamos no mesmo patamar. Tá certo? Aí, depois da lei do fax, depois da lei do inquilinato, surgiu a lei do fax.
O que a lei do fax determinava? Que eu podia transmitir as petições através de fax, mas mesmo assim o tribunal não concorda, dizendo o seguinte, mas pode haver fraude. O tribunal nunca concorda com nada, ele concorda com aquilo que ele acha que tem que ser feito para ele. Num país onde você já nasce desacreditando os outros, a coisa complica. A seriedade se perde, a lealdade se vende ou se compra. Né? Depois da lei do fax, aí nós tivemos uma série de outras medidas, né, visando a introdução do processo eletrônico, até que nós deparamos aí com a medida provisória 2200-2 de 2001. Tá? O que ocorre nesse caso? Enquanto não saiu essa medida liminar, tribunal nenhum aceitava nada, a não ser que nós comprovássemos que realmente fizemos aquilo, que nós peticionamos aquilo, ou seja, criando mais dificuldades. É aquela ideia de criar dificuldades para vender o quê? Facilidade. Isso sempre se operou no sistema brasileiro. É incrível como isso vem ocorrendo. E por que eles fizeram isso? Porque, como eles não acreditavam nas nossas petições, não acreditavam que aquela assinatura pudesse ser nossa, eles queriam um sistema que pudesse dar confidencialidade ao documento, integralidade ao documento e veracidade ao documento. Isso só surgiu quando? Quando saiu a medida provisória 2200/2, que determina e que criou a infraestrutura de chaves públicas no Brasil. Essa infraestrutura de chaves públicas, ela está diretamente ligada à Casa Civil da Presidência da República, né? Tem o ITI, que é o órgão máximo, né? E aí lá no fundo temos nós, que é o CGI, né? Ali. Isso determina o seguinte, que cada autoridade, AC, autoridade certificadora, ou AR, autoridade de registro, né, ao emitir um certificado, está garantindo que aquele certificado não só é original, como a assinatura proveniente dele é verdadeira. Quando ele faz isso, ele está substituindo o quê? Não só a assinatura física, mas está substituindo quem? O tabelionato, que não gostou da ideia e já queria criar outra política. A certificado teria que ser feito através deles. É impressionante. Aqui nós damos um jeitinho para tudo para ganhar dinheiro. Né? Tá? Então, isso foi afastado. Tá? Mas a disputa pelo poder de determinar como vai ser usado, como vai ser feito, continuou. E aí surgiu o parágrafo único do artigo 154, e na medida provisória também é determinado isso, que cada tribunal vai determinar como usar o processo eletrônico. Bom, nós saímos dos feudos das capitanias hereditárias e voltamos a elas novamente. Tá certo? Hoje nós temos cada estado da federação com o seu Tribunal de Justiça determinando como vai ser o processo eletrônico, no âmbito do seu tribunal. Consequentemente, e já entrando na prática da nossa aula de hoje, qual é a primeira prática que nós temos que ter com relação ao processo digital? Saber em que tribunal nós vamos militar. Nós vamos entrar num feudo e nós precisamos perguntar para o chefe do feudo como nós temos que advogar ali. Quer dizer, nós temos um código de processo civil de caráter nacional, embora as constituições estaduais prevejam que nós podemos ter o nosso próprio código, nós temos um código penal, um código civil federativo. Mas temos tribunais que determinam como vão ser os seus processos lá dentro. E ninguém quer abrir mão disso. Tá certo? Tá? E por que não se abre mão disso? Porque pode se determinar uma série de sujeições e de políticas desnecessárias para a classe. Essa é uma delas hoje, aqui é a consequência disso. Tá certo? Não é verdade? Se nós tivéssemos uma política nacional, que nós pudéssemos participar dizendo o seguinte, isso não é bom para a sociedade, não teria isso. Mas como cada tribunal pode determinar o que quer, tá certo? É aquela chamada de Deus ex machina. Não é isso? Tá? Então, a primeira consequência hoje, prática, se vocês anotem aí, por gentileza, é o quê? Tem alguém está com um microfone aí? Vamos participar disso aí. Então,
porque é importante essa participação interativa, porque isso acaba despertando outras funções aqui, tá bom? Então, a primeira consequência disso é que, quando nós fomos fazer peticionamento eletrônico, a primeira é saber em que tribunal nós estamos militando. Vamos militar o processo eletrônico. E não se esqueçam que, num mesmo estado, pode ter 2 ou 3 tribunais distintos, cada um determinando a sua postura. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos quantos tribunais aqui? Nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos TRF, TRT, TRE, que mais? Militar. Cada um desses tribunais vão determinar com o seu presidente como vai ser. Beleza. Só que nós não sentamos ali, nós não determinamos nada. Sequer temos opinião de falar, olha, está errado isso. A interação, que deve existir alguma interação entre eles lá. Eu não sei, porque eu nunca fui convidado para interar isso daí. Entendeu? Então, não. Vamos confundir certificação. Né? Como nós estamos indo para a prática, a ideia é nós, por lógica e por exclusão, chegarmos onde nós temos que chegar. Um consenso nós já temos. Como o tribunal não acredita mais no advogado, ou não acredita no cidadão, ou no brasileiro, ele queria alguma coisa que determinasse que aquele documento eletrônico pudesse ser o quê? Autêntico, veraz e íntegro, não é isso? Qual foi a solução que foi encontrada? Eu já falei lá atrás. A medida provisória 2200, que criou a infraestrutura de chave públicas, não é isso? Essa infraestrutura, o que ela fez? Ela substitui o tabelionato. Tá certo? E implanta o quê? O certificado. Ou seja, se eu assino um documento eletrônico com o meu certificado, significa que ele é autêntico, é íntegro e é válido. Se o certificado não foi revogado. Tá certo? Não, nós vamos entrar ali, tá? Então, o que acontece? Se eu assino essa petição no Acre, eu tenho um certificado do Acre e estou aqui em São Paulo, essa certificação é válida. Tá certo? É nacional. A infraestrutura de chave pública, como eu falei, ela está ligada ao gabinete civil, da Casa Civil, tá certo? Então, ela tem validade em todo o território nacional. Por exemplo, a OAB é uma R, é uma autoridade registradora, tá? Ela vende seu certificado aqui. E vocês vão ter que comprar esse certificado logo, rapidinho. Não tem jeito, tá certo? Deve estar hoje aí, deve ter, se não abriram, foi falta de ideia. Mas devia estar aqui já para comprar. Mas o certificado que ela vende, a certificadora do Acre aceita. É obrigatório, é por lei. Tá certo? Então, antes de nós falarmos então, de cada tribunal, de cada capitania hereditária, vamos falar um pouquinho mais do certificado. Então, o certificado tem essa função. Ela tem essas 3 funções. Tá? Ela substitui, na verdade, na prática, e eu não vou usar aqui outros termos, nós vamos ser bem curtos, ela substitui o tabelionato, né, que reconhece a firma. Tá certo? Tá? Existem 4 tipos de certificados e 4 tipos de segurança de certificados. Não precisa anotar isso. Não precisa anotar. O mais importante é nós conversarmos e ter essa interação, tá ok? Tá? Existem 4 tipos de certificados. Os certificados são conhecidos pela primeira letra A. A1, A4. Tá? O certificado A1 e A2 não nos interessa, porque são certificados que são utilizados por empresários ou empresas, porque eles ficam embutidos dentro do próprio computador. Tá certo? Ele coloca aqui, eu levo o computador para cima e para baixo, está aqui. Agora, se roubarem o computador, o certificado foi embora. Aí eu tenho que fazer o quê? Revogar o certificado. Tá ok? Isso, exatamente. O certificado que é utilizado pelo Poder Judiciário é o certificado A3. Este é o padrão. Tá? É esse certificado que todas as certificadoras, inclusive a OAB, vendem. Tá? O A3 é o certificado que ele vem, então, chipado. Isso. Aqui está a minha carteira da OAB, tá certo? Isso que vocês estão vendo aqui é o chip. Tá? Esse chip contém um certificado chamado A3, tá? Que é o certificado utilizado pela Receita Federal, pela associação, pela OAB, enfim, é o certificado utilizado no processo eletrônico. Tá? Nós vamos chegar lá.
Esse certificado, a vantagem hoje aqui da OAB é o seguinte, o chip já veio aqui na carteira, não veio? Hoje a OAB está vendendo o chip não mais na carteira, mas sim em token. Ou seja, como a Casa da Moeda estava demorando muito para entregar essa carteira com o novo chip, o que a OAB fez? Vamos fazer através do token. O token é uma pendrive, vocês continuam utilizando a carteira, tá certo? E não precisa trocar a carteira ou esperar a boa vontade da Casa da Moeda, porque nós fazemos o que é necessário para o advogado. Agora, quando depende dos outros, é complicado, né? Fala. Calma. O certificado, estou falando de certificado. Não, eu estou falando de certificado. Estou falando os tipos de certificados. O certificado A3 é utilizado pela Ordem, pela CASP, pela Receita Federal, pela imprensa oficial, e é o que determina o Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, o certificado que vai ser utilizado é o A3. O certificado, ele pode vir, como eu falei, no chip, não é isso? Mas eu falei que pode vir no token, não é isso? Exatamente. Esse certificado que vem aqui no cartão é chamado o quê? Smart Card. Esse aqui é chamado de token. Essa é a única diferença. Tá? A diferença, existem outras diferenças. Por exemplo, quando eu uso o Smart Card, obrigatoriamente eu tenho que ter uma outra ferramenta que é a leitora ótica. Tá certo? Eu já vi advogado pegar isso aqui, a nossa carteira, colocar o dedão aqui no chip. Doutor, não funciona. Eu falei, o que o senhor fez? Eu falei, aqui ó, é o lugar do dedo para indicar que é o lugar certo. Eu falei, doutor, é o seguinte, você pôr o chip para cá. Quando eu falei do analfabeto digitalmente, é por causa disso, porque nós não temos, e na verdade, não é porque ele seria, não, porque não se vem uma explicação, não se teve uma introdução ao do que ou do que seriam as novas tecnologias, tá certo? Eu mesmo, quando recebi essa primeira vez uma carteira com chip, eu fiquei imaginando isso lá, muito tempo atrás, que seria esse chip aqui. Como utilizaria, e naquela época não era nem utilizado esse chip aqui, pela ordem. Tá certo? Tá? Então veja a importância de nós termos esse tipo de evento como nós estamos tendo hoje aqui. Tá? Então quando nós colocamos o chip num cartão desse, é Smart Card. Quando nós colocamos aqui, é token. A vantagem de cada um é assim. No token eu ponho em qualquer lugar e instalo no computador. Tá? Nesse aqui eu preciso de uma leitora ótica. Eu preciso carregar um material a mais, que é isso daqui. Só que tem uma vantagem. Eu posso usar essa mesma carteira aqui, sem essa leitora ótica, para entrar em bancos. Eu posso ter meu cartão de crédito feito por aqui. Quem entrou na CASP já? Alguém aqui já utiliza a CASP? Quando vocês entram, vocês não têm que passar a carteira ali? E eu posso criptografar o meu computador com o meu chip está aqui. Tá certo? Essa é a vantagem de ter o Smart Card. Tá? Agora, se eu tiver um token, eu não consigo entrar na CASP. Consigo entrar na CASP? A menos que eles coloquem ali uma tecnologia, uma porta USB, que eu possa inserir o meu token, tá certo? E aí sim. Mas essa implantação da tecnologia custa o quê? Caro. Então, quando nós formos comprar o nosso cartão, o nosso certificado, nós temos que ver o seguinte, eu quero o certificado como? Eu prefiro os dois. Tá? Eu prefiro esse porque quando eu venho para a cidade, eu vou entrar em algum estabelecimento, eu já uso direto esse cartão aqui, tá ok? O Smart Card. Tá? Agora, para fazer o peticionamento eletrônico, quando eu vou viajar, tudo mais, eu não levo mais isso, eu levo o token. Exatamente. Exatamente. Então eu não preciso carregar mais o material. E nós temos o certificado A4 também, tá? Isso são para grandes corporações, empresas, isso não interessa para nós agora. Identicamente, esses 4 tipos de certificados, A1, A4, vem a pergunta. Qual é a pergunta? Alguém sabe? Para que serve o número? Quando nós estamos falando do A, o número 1 A4 significa o tipo de certificado. Tá? O A3 é aquele utilizado pelo Tribunal de Justiça e é aquele utilizado pela ordem. Agora, ao lado do certificado, existe a segurança do certificado. E a segurança começa com a letra S. Que números? 1 a 4. Então, nós temos certificados A1 a 4 com nível de segurança S1 a S4. O nível de segurança que nós utilizamos é o S3, tecnologia de 128 bits, ou seja, ou 256. Nós temos que
Para quebrar essa criptografia, se nós utilizarmos esse computador aqui hoje, ou esse, o prazo estimado para a quebra da senha aqui é de 50 anos. Se eu usar um computador quântico que é usado pelo Exército, é 6 horas. Mas o processamento é em paralelo, é outra coisa, ninguém tem isso. Tá certo? Uma outra forma de quebrar o sigilo aqui é eu dar minha senha para os outros. Tá certo? Que é o que ocorre hoje nos escritórios de advocacia, porque o advogado ele não quer gastar dinheiro, ou então ele faz o seguinte, ó, dá para o estagiário e fala, tá aqui minha senha. Aí o estagiário faz uma confusão e aí vem a medida provisória que diz o seguinte, eu não posso nunca opor qualquer tipo de desculpa à utilização do meu cartão. Ele é inoponível, ou seja, se aquela petição contém assinatura digital vinda desse cartão, não adianta eu falar para ele, ó, foi meu estagiário e minha esposa que fez. Feito está. Isso é o que determina a medida provisória. E a infraestrutura de chaves públicas no Brasil. Contra essa senha é inoponível qualquer desculpa. Tá certo? Então, essa é a segunda lição. Segunda lição, nunca forneço a senha do cartão para ninguém, porque qualquer responsabilidade vai recair sobre vocês mesmos. Não adianta, não tem. Não existirá jurisprudência, inclusive, a esse respeito, porque a lei é muito clara nesse sentido. Tá ok? Existe, eu não vou falar. Não é a clonagem, existe como fraudar isso aqui, tá? Mas não, a fraude não cai a nível do chip, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, por que eu uso o token e não uso o cartão? Porque em alguns cartões vem o número da minha inscrição. Por exemplo, no cartão da OAB vem um número que é de identificação do meu cartão. Não vem? De vocês também está aí, ó. Alguém tem aí? Pega aí o cartão da OAB. Esse número que está aqui em cima, se eu utilizar esse número com um programa, um software, eu consigo abrir não só meu banco de dados aqui no OAB, como pegar qualquer dados de qualquer um de vocês aqui. Tá certo? E tem muitos advogados que tiram essa xerox e colocam essa carteira dentro dos autos. E a fraude acontece exatamente aí. Porque como o processo eletrônico é público, se eu tiver acesso, eu estou usando minha carteira, vocês não têm acesso à minha carteira, concorda? E, portanto, vocês não conseguem chegar a esse número de identificação. Esse número de identificação eu utilizo na ordem para quê? Para acessar o quê? As intimações. Se eu pegar esse número aqui e jogar esse número aqui, eu consigo invadir o sistema da ordem, por exemplo. Vai depender agora lá de quem? Do admin, tá certo? O token não me dá esse número. Tá certo? Portanto, para mim, é um sistema de segurança melhor. Tá? Então, o que ocorre? Se vocês forem tirar uma xerox ou fazer um escaneamento para juntar essa carteira dentro do processo eletrônico, o que vocês têm que fazer? Quando vocês tirarem esse escaneamento, vocês têm que passar em cima um risco ou um blue, um adesivinho, tá certo? Porque esse número de segurança, com certeza, se vocês mexerem com bancos e esse tiver esse número de segurança, com certeza vocês serão hackeados. Quer dizer, desde que alguém acesse o processo e tenha acesso a esse número de segurança. Consegue invadir. Se conseguir. Não, se conseguir, entra aqui. Então, por exemplo, por quê? Porque esse número de segurança, ele está ligado a uma ID, que é uma ID, uma identificação única, que é no banco de dados do cadastro da ordem, por exemplo. Se eu jogar esse número aqui, eu consigo chegar na minha ID. E lá na minha ID eu tenho todas as informações dentro do banco de dados. Como eu acesso a minha ID, eu acesso os outros também, porque o banco de dados é único. Ele é feito em XML, tá certo? Em Excel, tá certo? Provavelmente, tá? Então, essa é a segunda dica. Anotem, por favor, aí. Quando escanear a carteira da ordem, apagar o número de segurança do cartão. Porque
E a mesma coisa, se vocês pegarem o cartão da OAB, por exemplo, tá? E pegarem um cartão de crédito, é o mesmo chip. Vocês podem ver que aqui no cartão de crédito não tem esse número de segurança. Mas atrás você não vê. Exatamente. Você entendeu? E você não escaneia. Quando você escaneia, você também apaga aquele número de segurança. Agora, por exemplo, uma forma de se fazer uma fraude, tá, é você prestar atenção nos dados que são disponibilizados no processo. Tá certo? O tribunal cuidou tanto disso, né? Ele tem dois tipos de assinatura eletrônica, como nós vamos ver aqui. A digital, que é utilizada pelo chip, que nós usamos, e a eletrônica, que é login e senha. E deixa esse espaço aberto. Por que o tribunal não falou isso? É uma questão, nós estamos colocando aqui para nós, não é isso? Tá? A minha comissão já detectou várias fraudes. Tá certo? Uma dica que nós estamos dando para quem entra em contato conosco é que apague esse número. Apagou o número, você pode escanear, não tem nenhum problema. Ou você coloca aqui uma fitinha adesiva, tá certo? Tá? Porque todo o resto das informações elas são checadas, até porque o chip é checado. Tá certo? Então não precisa ter esse número de segurança aqui. Tá certo? Tá? Aliás, precisa ter número de segurança para você acessar as informações. Agora, não precisa ter no processo. Essa é uma informação totalmente desnecessária num processo judicial. Vamos falar agora do problema de nós podermos trabalhar, né, com a computação em nuvem. Tá? Por que eu estou dizendo computação em nuvem? Porque essa computação em nuvem implica vocês fazerem o processo de forma eletrônica, tá ok? Existem dois programas que vocês podem utilizar, que eu vou colocar aqui, tá? Anotem, por favor, esses nomes, por gentileza. Esses programas são os programas que vocês vão baixar da internet, tá ok? Dropbox e Evernote. O que é a computação em nuvem? Tá? Hoje, eu tenho esse pendrive de 4 GB e nesse pendrive eu tenho tudo que eu tenho nesse computador grande. Eu tenho o Office, tudo portátil. Eu tenho aqui, inclusive, navegador. Com essa única pendrive, eu carrego o meu escritório inteiro. Eu carrego o Office, que é o programa livre, é um software livre. Tá? Eu carrego o navegador, ou na internet, o Internet Explorer, o Mozilla, aliás, o Mozilla, que está portátil. Enfim, todos os programas, inclusive programas para poder processar os textos. Tá? Então, o que acontece? Quando eu vou advogar, e quando vocês vão advogar, é interessante que vocês comecem a utilizar a computação em nuvem, até para evitar o uso do meu escritório portátil. Eu saí de um computador grande do meu escritório, um desktop, vim para um laptop, fui para um netbook, tá, que é uma tecnologia de terceira geração, e hoje eu estou usando uma pendrive. E já estou largando a pendrive para utilizar o quê? Somente a computação em nuvem. Mas ainda assim, a computação em nuvem exige, por exemplo, algumas ferramentas que eu tenho na pendrive. Tá ok? Por exemplo, o Dropbox é um programa que até 2,5 GB, você pode arquivar arquivos até 2,5 GB, tá? Totalmente gratuito. Tá? Esse Dropbox, uma vez que eu instalo no meu computador, tá? E eu tenho a senha de acesso a esse programa, eu posso criar em nuvem, tá? Pastas do meu escritório, por exemplo, de cada cliente do meu escritório, e em cada pasta colocar suas petições ali dentro. Desde que eu criptografe a pasta, né? Porque a computação em nuvem, nós também temos que tomar cuidado para ninguém ter acesso. Tá certo? Aí, o que acontece? Se eu sair do meu escritório para fazer uma audiência, tá? Eu levo só a pendrive, que tem o meu escritório todinho aqui, tem o processador de texto, e tem o Dropbox aqui dentro também. Eu acesso o Dropbox e lá eu tenho todo o meu escritório em qualquer parte do mundo que eu posso peticionar eletronicamente. É uma ferramenta gratuita que vocês devem se utilizar e bastante.
O Evernote, por sua vez, como o próprio nome fala, é como se fosse um processador de texto. Ele tem ali, você processa o texto, você faz a petição, deixa já também em nuvem, até 2,5 GB está lá. E olha, 2,5 GB você põe a enciclopédia da Barça inteira ali. Tá certo? Tá? Então, ele tem um processador de texto, ele tem as notas, mas se eu tiver agora aqui na internet e achar que um artigo que é muito bom para mim, eu já jogo esse artigo direto dentro do Evernote. Ele já sai de lá com figuras, músicas, tudo mais. Tá certo? Então, para mim peticionar também é uma beleza. Eu não vou fazer isso aqui na prática, porque o computador que está preparado para isso é isso aqui, é o meu. Eu estou utilizando o computador da OAB, que está preparado para então, não tem como eu colocar isso lá, mas eu vou tentar alguma coisa aqui, tá certo? Pode ser usado no tablet. Tanto o Dropbox quanto o Evernote pode ser utilizado no smartphone. Eu acesso o meu escritório inteirinho pelo smartphone, tá? Android ou iPad, ou sistema iOS. Eu posso usar o Evernote também no tablet, sistema Android ou outro, o Galaxy, que é o que eu uso, tá certo? Então, é um sistema que não me deixa na mão. Então, quando eu vou para o fórum, venho aqui para a cidade, eu carrego duas coisas comigo. O meu telefone, que vocês carregam isso normalmente, tá certo? E a minha pendrive, que tem o meu escritório inteiro aqui dentro. Se eu quiser um processador de texto, já abro aqui e já processo o texto. Tá certo? Não, doutor. A certificação, isso é outra coisa. Tá certo? Eu estou falando de programas que vocês, como advogados, para poder atender a demanda agora do processo eletrônico, os senhores terão que ter isso. Tá? Então, a senhora mesmo acabou de fazer uma colocação que é importante. Tem que levar meu computador para tudo quanto é lugar? Não, não tem. Tá certo? Não tem. Tá? Por quê? Porque essas ferramentas, tanto o Dropbox quanto o Evernote, ele já substitui o Microsoft Office que vocês têm ali no seu escritório, substitui o computador, substitui tudo. É só vocês entrarem num local onde tem o Wi-Fi, entrar ali e a petição está lá e vocês já podem peticionar. Todos os fóruns já têm o Wi-Fi. Tem. Então, algumas substituições já colocaram o Wi-Fi. Então, ficou muito fácil. Tá certo? Então, o que acontece? Em Pinheiros eu estou implantando isso. Tá? Quer dizer, em Pinheiros eu estou implantando um sistema, um desktop, inclusive virtual. Vocês não precisam mais nem de computador. O desktop que eu estou implantando lá em Pinheiros é o seguinte, aquilo que vocês têm no escritório vai ter lá. É virtualmente. É só digitar o número da senha e vocês vão ter ali. Então, acabou. O escritório vai andar com vocês também. Tá? Então, o Dropbox e o Evernote são ferramentas que vocês vão utilizar. Lógico, no Evernote eu vou fazer uma petição, tá certo? E essa petição, eu vou ter que fazer o quê com essa petição? Eu vou ter que transformar em PDF e depois assinar digitalmente e criptografar. Então, por enquanto, eu estou falando de ferramentas que nós vamos utilizar no dia a dia. Primeiro passo, tá? Um outro programa que vocês têm que ter, obrigatoriamente, tá? É um programa chamado Photosizer, que é o primeiro nome que está ali. Tá? Esse programa é totalmente gratuito. E o que ele faz, esse programa? Ele vai compactar os arquivos gráficos para vocês, tá? De forma que esse arquivo possa ser colocado dentro do arquivo PDF de vocês, numa petição, e possa ser transmitido para o tribunal. Tá certo? Vamos ver se eu consigo instalar aqui pelo menos o Photosizer, só para vocês terem uma ideia, né, de como é feito isso, tá? Muito bem. Um outro programa que vocês vão ter, eu estou falando primeiro de softwares, tá certo? Que vocês vão utilizar como advogados no dia a dia, tá? O segundo programa que vocês devem ter com vocês, se vocês quiserem colocar no pendrive, tá? Chama-se OpenOffice. O OpenOffice é um programa, um software livre, que é idêntico, ou, na minha opinião, eu gosto muito desse programa, talvez até um pouco melhor que o Microsoft Word. Tá? É um programa livre e portátil também. Eu posso colocar na minha pendrive
e, portanto, fazer as minhas petições para o processo eletrônico. Esse programa tem uma função, um arquivo, tem na sua barra de ferramentas, vocês acessando o arquivo, quando vocês terminarem de fazer a petição, vocês têm a possibilidade já de transformar aquela petição em arquivo PDF, que é o que é exigido no tribunal. Tá certo? Fala. Isso. Esse OpenOffice, já conseguiu acesso à internet? Nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos voltar a falar, porque agora eu tenho como acessar o Dropbox para vocês verem, tá? Então, eu vou acessar aqui a ferramenta chamada Dropbox. Vocês estão vendo aqui embaixo, na barra de ferramentas aqui, ó. Dropbox ali, ó, tá vendo? Tem um ícone ali, tá ok? Esse Dropbox, ele vai sincronizar todos os meus arquivos que tiverem nesse computador, ou aqueles que eu colocarem lá, com os demais computadores, tá ok? Eu vou clicar nesse arquivo aqui, eu vou abrir o Dropbox, tá certo? Todas essas pastas que estão aqui, que vocês estão olhando aqui, olha, elas não estão no meu computador, elas estão em nuvem. Elas devem estar em algum lugar entre o Oriente Médio e a Indonésia. E, portanto, não ocupa espaço no computador. Tá certo? Então, se eu tenho aqui esse... Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma pasta chamada Ciência e Tecnologia, que é da minha comissão. Tá? Eu tenho uma pasta aí, será DV5, que é a rede social que a OAB instalou para vocês. Tá? As aulas ministradas, por exemplo, aulas de processo eletrônico. Olha, tudo isso aqui que eu estou acessando agora não está no meu computador. Ela está em algum arquivo aí, na nuvem, provavelmente é aquilo, entre o Oriente Médio e a Indonésia. Tá? Esses arquivos estão criptografados. No entanto, eu estou acessando esses arquivos como se eu estivesse no meu escritório. Tá? Então, a vantagem, olha aqui, ó, ele cria aqui uma pasta chamada Dropbox. Vocês estão vendo aqui? Estão olhando? Essas pastas, esse arquivo chamado Download, esse sim está no meu computador. Tudo isso aqui está no meu computador. Tá ok? Mas esta pasta Dropbox não está no meu computador. Essa pasta está na nuvem. E aqui eu tenho várias pastas que eu criei, tá certo? Para poder colocar as minhas petições, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho trabalhos, tá certo? Tá? O CGI, Ciência e Tecnologia, eu tenho artigos que eu coloquei. Pode, e eu fiz aqui, olha, eu vou pegar um arquivo aqui, que está em nuvem, tá certo? E está aqui, o arquivo. Não tem problema, pessoal, ou não tem risco o pessoal mandar algum arquivo criptografado para... Eu tenho a senha do Dropbox, só eu tenho acesso. Não, mas não corre o risco do pessoal enviar algum material criptografado? Não entendi, enviar para onde? Ah, se for, não, mas o arquivo ele é criptografado. Ele não pode ir com senha, porque aí o tribunal não consegue abrir. Ah. Vai, eu vou explicar. Vamos falar primeiro das ferramentas que nós estamos utilizando, tá ok? Então, o uso do Dropbox permite a vocês, advogados, não mais carregarem os computadores. Esse mesmo programa Dropbox que vocês estão vendo, que eu estou acessando pelo meu computador, eu acesso pelo meu smartphone. Não, esse Dropbox eu já instalei. Ele já está instalado aqui. Veja que ele aceita o Dropbox sistema operacional Windows, o Android e tudo mais. Então, está aqui. Agora, nós vamos falar o quê? Eu vou fechar aqui e eu vou falar do programa Evernote, tá ok? Que eu coloquei aí para vocês. Eu venho aqui, está vendo aqui o Evernote aqui? Eu sempre deixo ele desinstalado no meu computador, ele vai aparecer aqui a instalação. Pronto. Tudo isso que está aqui também não está no meu computador. Está em algum lugar entre o Oriente Médio e a Indonésia. Eu não sei aonde. Mas, de qualquer forma, o que eu quero que vocês olhem é que cada um disso aqui, isso aqui é um artigo que eu estou desenvolvendo, de lixo eletrônico. Vocês podem ver aqui que é um processador de texto. Está aqui. Tá certo? Eu posso escolher a fonte, o tamanho da fonte. Tá certo? Tenho mais aqui, se eu quero justificar, por inserir tabela e tudo mais. Portanto, eu tenho um processador de texto totalmente gratuito, que em qualquer lugar, num tribunal ou numa sala de audiência, com o juiz na minha frente, como eu já fiz várias vezes,
eu acessei, eu levo um netbook, porque a tela é um pouquinho maior, né? Mas pelo próprio smartphone, eu mostro para o juiz, está aqui, excelência, aqui está a petição, aqui, o senhor está vendo? Tá? E tenho como imprimir aqui os arquivos. Tenho como exportar, imprimir, configurar página. Tá certo? Deu para entender? Tá certo? Muito bem. Esta é uma ferramenta de trabalho que obrigatoriamente vocês têm que ter se vocês quiserem peticionar eletronicamente, porque é uma forma de vocês poderem agir mais rapidamente. Vamos supor que vocês estão com um cliente em Santos. Vocês param na estrada, a estrada tem Wi-Fi, você já faz a petição, está aqui. Não, mas já aconteceu comigo. Entendeu? Quer dizer, são ferramentas que estão aí para nos ajudar, tá? Agora, eu vou abrir um programa, tá certo? Eu pedi para vocês instalarem o programa Photosizer, não é isso? Eu vou mostrar como funciona o Photosizer. O Photosizer, e vocês vão fazer isso no processo eletrônico, porque o processo eletrônico funciona assim. Vocês fazem a petição no seu computador, né, salva a petição no formato do processador de texto, provavelmente formato .doc, tá certo? E depois vocês têm que transformar essa petição em arquivo PDF, que é a exigência do tribunal, tá ok? E essa petição em PDF tem que ser o quê? Assinada digitalmente. Só aí, depois disso, que ela é enviada para o tribunal, tá ok? Só que os tribunais impõem limites de tamanho de petições, tá? Porque o sistema não aguenta. Então, por exemplo, nós temos tribunais que aceitam 5 megas por uma petição. Quer dizer, é mega pra caramba, né? Quer dizer, eu posso mandar muita coisa. O Tribunal de Justiça já é diferente. Aqui de São Paulo, nós vamos chegar lá. Então, quando nós mandarmos uma petição, nós temos que obedecer à disposição do tribunal, que determina quantos megas nós podemos mandar por petição, ou por arquivo. Tá? E quando nós fazemos petições, normalmente nós colocamos, por exemplo, numa petição trabalhista, numa petição de acidente de trânsito, a gente coloca uma foto do carro, não é isso? Coloca uma foto do boletim de ocorrência, digitaliza aquela informação, não é isso? Não fazemos isso? E quando nós vamos ver, essa informação, quando ela é transformada aqui para o PDF, ela fica com um pesado. Tá? Então, esse programa Photosizer, qual é o objetivo desse programa? Única e exclusivamente, compactar arquivos gráficos sem perder qualidade. Tá ok? Só um minutinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou acessar a internet aqui. Eu uso muito o Firefox. Eu estou aqui no Firefox, ou seja, estou na internet, tá ok? E aqui na internet, eu vou pegar uma imagem super pesada, tá certo? Para nós compactarmos essa imagem, tá ok? Tem vários bancos de imagens na internet. Nós vamos pegar aqui, nós vamos escrever assim. Free, livre, HD, alta definição, wallpapers, ou seja, panos de fundo, papéis de parede, tá certo? Nós vamos aqui nessa primeira que apareceu, e nós temos aqui vários papéis de parede para colocar no computador, tá certo? Nós temos vários tipos de papéis de parede. Então, vamos, para exemplos práticos, né, vamos escolher um papel de parede. Qual que vocês gostaram aqui? Qual? Olha, tem essa aqui que está bem colorida. Vamos pegar essa aqui? Só para ver que é pesada, tá? Mais peso tem, tá? Aqui eu tenho vários papéis de parede, tá certo? Eu vou pegar, deixa eu ver, esse vermelho. Nós vamos pegar esse vermelho aqui e vamos descarregar essa imagem aqui, tá ok? Tá? Eu vou pedir para salvar, tá certo? Para fazer um download, tá? E vou fazer um download onde está escrito aula OAB-SP, tá ok? Chamado CARS 012, tá? Vou pedir para salvar aqui.
Está aqui, desceu o programa. Eu vou abrir a pasta. Está vendo aqui, CARS 012? Vamos ver essa imagem, né, que eu vou abrir essa imagem com visualizador. Tá ok? Está aqui a imagem. Tá? É uma imagem grande, tá certo? Eu vou pôr aqui no tamanho original. Olha só, o tamanho original você pega só a roda, para vocês terem uma ideia do tamanho da imagem. Tá? Vou fechar aqui, mas antes eu quero saber quantos Ks, qual é a quantidade que utiliza aqui. 733 Ks. É uma imagem pesada. Se eu for mandar isso para um arquivo PDF com outras informações, eu vou ultrapassar aquele limite que o Tribunal de Justiça impõe. Concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui essa fotografia chamada CARS. Tá? Eu vou abrir aqui o meu photo size, que agora eu não sei onde está, deixa eu ver aqui. Está aqui. Eu vou em adicionar, você veja que esse photo size era um programa estrangeiro que tem tradução para o português. Tá ok? Eu estou pondo no arquivo original só para vocês terem uma ideia. Então, eu abro o programa e vou adicionar a imagem. Tá ok? Eu vou vir aqui onde eu pus o meu programa, onde eu descarreguei a imagem. Está aqui CARS, não é isso? Ela tem 733 KB. Tá ok? Vou pedir para abrir. Olha que interessante. Vocês conseguem enxergar aqui? Aqui ele faz uma descrição da imagem. Preste atenção. Esta imagem, o tamanho desta imagem é de 1920 pixels de comprimento por 1080 pixels de altura. Vamos supor que 1920 fosse 1 metro, não é isso, tá ok? Então seria uma foto desse tamanho por essa altura. Tá? Esta foto tem 732 KB. Tá ok? Muito bem. Mas eu tenho que mandar esta foto para o tribunal. Eu tenho que colocar essa foto na minha petição. Tá? Eu vou mandar para o tribunal. Então eu venho aqui e vou reduzir o tamanho da foto em 50%. A redução que vocês estão vendo é tanto de largura quanto de altura, porque eu escolhi percentual aqui, ó. Tá ok? Tá? Eu vou vir aqui e vou escolher a pasta onde eu quero que esse arquivo seja salvo. Tá? Eu vou vir aqui na pasta documentos, tá? Na aula OAB-SP, tá ok? E vou clicar pasta resultado, que já estava lá essa pasta, tá? Tá certo? E aqui eu posso escolher outras configurações, preto e branco, septo, mas por enquanto nós vamos ficar no colorido, tá? Uma vez feito isso, eu clico aqui em iniciar e ele já fez a redução. Portanto, agora nós vamos naquela pasta CARS, aula USB, resultados, tem aqui o CARS que ele reduziu, não é isso? Mas vamos ver como é que ele fez isso. Eu vou vir aqui e adicionar imagem, ok? Venho naquela pasta resultado onde ele acabou de fazer a redução. Agora olha aqui embaixo, eu tinha 632 KB, ele passou a ter 42 KB. Deu para entender? Tá? A imagem perdeu qualidade? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Nós vamos chegar aqui, aonde está, e vamos abrir com o visualizador de fotos. Olha lá. Essa imagem com 40 e tantos KB que nós reduzimos. Perdeu qualidade? Nenhuma, né? Então, esta imagem aqui, o que eu faço posteriormente? Como eu disse para vocês, eu uso o processador de texto OpenOffice, tá ok? E eu vou pedir, então, agora eu vou chamar o Word, quer dizer, o do Office, tá certo? Tá?
que é esse programa que vocês vão descarregar e instalar para vocês. Isso, é o OpenOffice, tá certo? Você pode usar, eu estou usando esse OpenOffice, porque além de ser uma ferramenta gratuita, ele tem um componente que eu gosto de utilizar, que é transformar diretamente em PDF. Tá? Se você usar o Word, você vai fazer a mesma coisa, só que quando você for transformar em PDF, eu acho que o Word novo já saiu para transformar em PDF. Mas quem tiver ainda o Word antigo, você usa a impressora virtual PDF Creator para transformar em PDF. Deu para entender? Tá certo? Não, eu vou colocar aqui para vocês vão ver aqui. Muito bem, eu tenho aqui, eu vou abrir aqui talvez uma petição. Deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui. Documentos, vamos ver aqui Vamos pegar aqui um contrato bem antigo, tá? Tá aqui. Eu tenho aqui o contrato de locação, não tenho? Muito bem. Vamos supor que nesse contrato de locação eu estou locando aquele carro, tá? Exato. Eu vou pegar aqui no inserir, né? Vou vir aqui figura, de um arquivo, tá? Vou na minha pasta documentos, aonde eu coloquei o meu carro, já compactado. Ele inseriu aqui. Tá certo? Tá certo? Gente, o que eu estou fazendo até agora é uma petição, tá? Antes de eu fazer a petição, primeiro eu tratei o meu arquivo gráfico, que é o arquivo que eu vou inserir na petição. Então, quando vocês forem fazer as suas petições e elas tiverem documentos, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês compactam os documentos e salvem numa pasta documentos como eu pus aquela, resultado. Tá ok? A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o tratamento da documentação. Isso, digitaliza, como fez aqui, como eu acabei de fazer. Você quer saber da digitalização? Depois a gente entra. Aqui, a foto que eu acabei de inserir é como se ela fosse digitalizada, ela está no meu computador, tá ok? Ela está digitalizada. Então, primeiro eu tratei dos documentos. O que eu fiz? Eu peguei todos aqueles documentos que poderiam exceder o limite imposto pelo tribunal e eu converti sem perda de qualidade para uma quantidade mínima de peso. Ou seja, eu transformei um documento de 733 KB, quase 1 mega, para 43 KB. Uma vez que eu fiz os tratamentos dos documentos, aí eu elaboro a petição e coloco os documentos dentro da petição. Tá certo? Ou numa pasta de documentos. Enfim, está aqui. A imagem não está aqui? Está aqui. Muito bem. Agora, outra pergunta é que eu consegui reduzir uma imagem de 733 KB para uma imagem de 43 KB. A pergunta é o seguinte: o tribunal precisa dessa imagem colorida ou preto e branco? Dependendo da imagem, se eu colocar preto e branco, eu economizo mais, não é isso? Então, nós vamos ver aqui agora. Nós vamos pegar o Photo Sizer, ok? Tá? Eu vou, antes de remover esse documento, é que eu não quero substituí-lo, tá? Eu vou pôr carro 1 o nome aqui, tá ok? Tá? Agora eu vou no meu Photo Sizer, tá certo? Eu vou remover tudo. Vou adicionar a imagem novamente, que é essa aqui. Olha lá, 732 KB. Não é isso? Tá? Eu venho aqui, mantenho a proporção de 50%. Tá ok? E vou escolher tons de cinza. Tá ok? A pasta vai continuar no mesmo lugar, a pasta de destino. Tá certo? E vou iniciar. Feito isso, eu vou adicionar a imagem.
pego essa imagem que eu acabei de colocar, está em preto e branco aqui, não está em preto e branco agora? Olha para quanto caiu a imagem, 34 KB. Tá certo? Esta imagem perdeu a qualidade? Tá certo? Então vocês vão ter que decidir na hora de compactar se a imagem tem que ser colorida ou não. E levar isso em consideração na hora de elaborar a petição. Tá ok? Até aqui, tudo bem? Muito bem. Eu vou chegar então no meu processador de texto, tá certo? Tá? E vou inserir mais uma imagem aqui. Que é a imagem preto e branco, tá ok? Olha lá. Tá? Eu fiz um contrato de locação, pus aqui, selecionei como eu quero o texto, eu coloquei aqui citação, mas vamos colocar aqui título, corpo do texto, tá certo? Enfim, vamos modificar, vamos pôr Arial aqui, tá? Arial. Tem. Eu vou pôr aqui o parágrafo, espaçamento entre linhas de 1,5. Vamos tirar esse negrito daqui, tirar o coisa. Pronto. Minha petição está aqui. Tá certo? Então, o que foi que eu fiz até agora? Primeiro, eu fiz o tratamento da imagem. Usei um programa para isso, chamado PhotoSizer. Tá? Segundo, elaborei minha petição e coloquei as imagens aqui. Tá certo? Eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar como, tá? Vou aqui no meu documento e vou pôr aqui contrato Antoninha, tá certo? Ou contrato locação 1. E vou salvar no formato doc, que é o formato do Word for Windows, tá ok? Vou salvar aqui. Manter o contrato, Agora, eu venho aqui nos meus documentos, tá certo? E vou olhar aqui o contrato de locação que está aqui, tá ok? Esse contrato de locação, ele tem 160 KB. E eu estou falando dessa petição no formato DOC, que não é o que o tribunal pede, tá ok? Tá ok? Então veja, esse é o formato dele, ele tem 160 KB. Tá? Não. Onde está aqui meu... Ah, está aqui. Muito bem. Só que o tribunal e todos os outros tribunais estão exigindo que as petições têm que ser transformadas em PDF. Eu posso transformar em PDF através do PDF Creator que eles exigem, que é através de uma impressora virtual, ou, no caso desse programa aqui, que é o OpenOffice, eu venho aqui em arquivos e vou exportar aqui, olha, como PDF. Vocês estão vendo aqui? Tá certo? Preste atenção nessa informação que é importante. Quando vocês vão imprimir essa petição na impressora de vocês, a impressão, para que ela seja de boa qualidade, ela precisa ter 300 dpi, ou seja, é o nível padrão utilizado, tá, para a impressão da petição. Todavia, como eu estou falando de processo eletrônico judicial, essa petição ela vai ser impressa ou vai ser lida na tela do computador? Na tela do computador. A tela do computador utilizada na internet determina uma boa resolução 72 dpi. Então eu venho aqui, tá? Eu ponho 72 também para imagens, tá ok? Eu acabei de terminar isso aqui. E posso reduzir a qualidade de impressão para 75 dpi. Tá aqui, ó. Tá ok? Vamos ver então? Eu vou pedir para executar.
e vou salvar esse contrato aqui na pasta. Ele está exportando já como PDF, tá ok? Uma vez que ele fez a exportação, nós vamos olhar aqui. Ah lá, contrato locação 1. Vocês estão vendo aqui? Já está em PDF. 150 KB. Diminuiu um pouco porque as fotos já estavam reduzidas. Entendeu? Se eu tirar as fotos de lá e pôr a 75 dpi, isso aqui vai cair para 40 KB, alguma coisa assim. Isso. É o que eu uso e isso satisfaz plenamente a condição no Dropbox. Isso. No Evernote ficam as petições que eu estou montando ou os artigos. No Dropbox já fica a pasta com o arquivo já compactado e já assinado digitalmente. Tá ok? Muito bem, gente. Essa é a segunda parte, então, da coisa. Agora, tá certo? Esse documento que eu fiz aqui, o contrato de locação, já está no formato que o Tribunal de Justiça determina, que é o formato PDF, para mim enviar essa petição. Nós vamos chegar lá. Primeiro, nós estamos tratando do passo a passo assim. Nós estamos indo, não sei se vocês perceberam, de arrumar os nossos arquivos, a petição e depois nós vamos no tribunal. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, essa petição já está, supondo que isso aqui seja uma petição, então, só para determinar, essa petição, eu vou assim, só mudar o nome aqui, vou renomear e vou pôr assim, petição inicial, tá ok? Só para nós sabermos o que nós estamos falando, tá ok? Isso aqui é minha petição inicial, tá? Até aqui já está como o tribunal determina. Nós temos que fazer a petição, compactar os arquivos para não ficar pesado, para a gente poder transmitir para a internet e transformá-los em PDF. Até aqui nós fizemos isso. Só que o tribunal também determina que nós tenhamos que fazer o quê? Assinar digitalmente esse documento. Tá certo? Porque uma vez que ele está aqui, ó, não tem lugar para mim assinar. Então, aquela história de fazer uma assinatura no papel, escanear e colocar aqui, vocês esquecem. Isso não tem validade, isso é assinatura digitalizada. Então, vocês esquecem. Aqui, tem muito advogado que fez isso e perdeu o processo. Perdeu o prazo e perdeu o processo. Eu estou dizendo isso porque a assinatura digital é aquela feita através de um cálculo matemático. A assinatura digitalizada é aquela escaneada. E a lei exige o quê? A assinatura digital. Tá? Então, o que eu vou fazer? A minha petição já está aqui. Ok? Eu não preciso mais usar o meu Word. Então, eu vou só fechar aqui o arquivo, para vocês entenderem, tá ok? Muito bem. Agora entra a certificação. Nós vamos pegar a nossa leitora ótica, tá? E vamos inserir a leitora ótica na porta USB do computador. Nós temos aqui a cópia da petição inicial, tá? Que eu coloquei essa foto aqui, não coloquei essa foto? O que o juiz pode fazer aí nesse caso, tá? É ele vir aqui, tá certo? E conferir a autenticidade da foto, tá ok? Olha, doutor, o senhor não está preparado para fazer processo eletrônico ainda, hein? O senhor tem que dar uma lidinha aqui. Eu estou acabando de colocar o link, ó, onde está a foto. Mas se não for, eu acabei de falar que a senhora tem que fazer a rúbrica na foto. Mas é isso que eu estou falando. Vocês... Presta atenção. Eu estou fazendo primeiro uma petição.
Ainda não cheguei no provimento do tribunal que determina como tem que ser feito essa confirmação da cópia, tá certo? Então vamos lá. Quando alguém aqui milita na Justiça do Trabalho, quem milita? Quando vocês estão militando na Justiça do Trabalho, vocês colocam um documento ali e vocês colocam o que na declaração para o juiz? Pela autenticidade do documento. Exatamente. Então, quer dizer, isso daí não é o problema, né? Então, vamos lá. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha petição inicial, que ela já está feita. Ela foi feita pelo processador de texto, salva no formato doc, e depois eu converti num documento PDF. Tá ok? Até aqui, eu estou obedecendo o que o processo eletrônico do Tribunal de Justiça determina, que tem que ser transformado em PDF. Agora, o que ele quer? Ele quer que essa petição vá assinada digitalmente. Então, o que eu faço? Eu coloco a leitora no processo da leitora ótica no computador, tá? E insiro o meu certificado na leitora. Até aqui está em ordem? Ótimo. Só que tem um problema. Como que eu assino essa petição digital? Com esse cartão e o computador. Como é que é feito isso? Eu tenho que ter um programa configurado no computador que possa assinar a petição digitalmente. Existe um programa, deixa eu pegar aqui, eu vou abrir um novo arquivo, tá? Vocês conseguem ler aí ou ainda mais? Então vamos lá. Agora deu para ler? Deu? Esse é um programa chamado Assinador Livre, que vocês vão jogar na internet, tá? E na internet, esse Assinador Livre foi um programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai fazer o quê? Ele vai funcionar como uma interface entre o certificado e a petição para assinar o programa, tá ok? Tá? Vamos ver se eu tenho esse programa instalado no meu computador. Aqui está instalado o programa. Eu vou invocar esse programa. Está aqui. O que esse programa exige? Ele vai fazer uma assinatura simples. E a assinatura que ele vai fazer é uma assinatura invisível. Tá? Tá ok? Ele vai exigir aqui nesse campo o nome do arquivo de entrada que eu tenho que assinar. Qual é o nome do arquivo que eu tenho que assinar? Petição 1. Petição inicial 1, não é isso? Eu venho aqui nos meus documentos. Pego a petição inicial aqui. Tá ok? E peço para abrir. Tá? E automaticamente ele coloca que o arquivo vai ser assinado e vai ser colocado no mesmo local ali, tá certo? Esses dois campos aqui é para que vocês possam colocar alguma coisa descritiva do que se refere àquela petição, tá? Isso. Então eu vou pôr aqui, só para mim saber amanhã no futuro. Pode, aqui não tem problema. Aqui, esses campos aqui é para uma identificação do próprio advogado, tá ok? Tá? Local, aqui eu posso pôr local São Paulo, por exemplo, tá? Cliente Antoninha, sei lá, qualquer nome. Tá certo? Tá ok? Só que isso aqui também pode aparecer, dependendo do programa, ele pode aparecer na assinatura digital depois, tá? Então, o que nós vamos fazer agora
É só um teste, porque é o seguinte, esse motivo, esse local é para identificar o que nós estamos fazendo. O importante é que ele tem o local de entrada e o local de saída onde vai ser assinado o documento. E eu vou clicar assinar. Ele vai pedir aqui qual é o documento digital que eu estou usando. No meu caso, estou usando esse aqui, que é o Vitor Hugo das Dores Freitas. É esse aqui, ó, emissora imprensa oficial, tá ok? Tá? Eu tenho mais de um, exatamente. Quem tiver um, vai aparecer só um ali. Aí ele vai abrir uma janela pedindo que vocês entrem a senha, aquela senha que vocês receberam da certificadora. Tá? Digitei minha senha e vou colocar OK. Onde tem duas senhas, doutor? Não, a senha é uma só. A senha é o PIN. O PUC é uma senha de revogação, tá? O senhor só vai utilizar uma senha. É o PIN que ele exige. E aparece aqui, digite a senha PIN. Tá? Aqui, aí ele vai dizer o seguinte. Ele vai dar um aviso, abrir uma janela, tá? Dizendo o seguinte, que a assinatura terminou com sucesso. Tá? Ele quer saber se eu quero abrir o arquivo PDF assinado. Eu vou dizer que sim. Não, aquilo lá, aquele detalhe, você vai em outro local. A assinatura aqui é invisível. Tá? Ele abriu o Adobe. Tá? Como o meu Adobe já está configurado com as minhas informações, vocês viram que apareceu uma telinha agora verificando o certificado, não é isso? O que esses programas, o Adobe faz? Ele faz o seguinte. Ele vai pegar aquela assinatura digital e vai entrar em contato com a central e vai fazer uma checagem de LCR, ou lista de certificados revogados. Se essa assinatura não constar como revogado, lá no ITI, ele vai dizer o seguinte, que a assinatura é válida. Deu para entender? Outros leitores fazem. Por exemplo, o Foxit faz também. Tá certo? Então, é obrigatório o mesmo procedimento. É o mesmo... Não, é o mesmo procedimento. O que acontece é o seguinte, quando vocês instalarem o token, ele já vai abrir aquela telinha pedindo o PIN. Tá certo? Então, o que aconteceu? A assinatura... A assinatura... Está aqui, olha. O assinatura não. Esse documento, essa petição, já está aqui assinado. Olha aqui, assinado e todas as assinaturas são válidas. Ele determina isso. É exatamente isso que o Tribunal de Justiça vai fazer quando vocês mandarem a petição. Ele vai pegar a petição de vocês e um programa vai abrir e vai dizer o seguinte, essa assinatura é válida ou não. Tá ok? Tá certo? Se eu chegar aqui no final do arquivo, vocês podem ver que vocês não veem minha assinatura aqui, porque ela está invisível. Se eu vier aqui, painel de assinaturas, aí vai mostrar que aparece a petição e aparece a assinatura. A assinatura é válida, o documento não foi modificado desde que a assinatura foi aplicada, ou seja, não foi interceptado e não foi violado esse documento, assinado pelo usuário atual, tá? O horário é o que consta do computador, ele dá todas as informações aqui, tá certo? E aqui tem o meu CPF e tudo mais que ele acaba indicando aqui, tá ok? Tá? A checagem, ela é interessantíssima, porque se vocês recebem um contrato de locação, vamos supor, de um escritório com quem vocês estão tratando o negócio, tá? Ele manda já o contrato assinado digitalmente. Se vocês não verificarem a assinatura foi revogada, o contrato é nulo. E vocês acabaram de cometer uma ilegalidade, talvez, com relação ao seu cliente. Tá ok? Deu para entender até aqui? Pois não. Pois não. Senhor? Não. Esse assinador livre, todos os programas assinadores,
Eles são independentes do Office, por exemplo. Então, não, o assinador, esse que eu estou indicando é livre, exatamente, o senhor não tem que pagar nada. Tá certo? E ele faz a sua assinatura. E foi um programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça Aí tem que ser. O senhor quer saber como baixa? Para baixar é simples, é só vocês jogarem na internet. Tá aqui. Você chega aqui no Google. Isso. Eu estou aqui, vou abrir aqui uma janela, tá? E vou colocar aqui, ó, assinador livre, tá certo? Olha lá, Serviço Tribunal do Justiça do Rio de Janeiro, tá certo? É só acessar aqui e descarregar o programa, que está aqui em algum lugar aqui dentro, ó. Sim, pois não. Achou? Conseguiu? Não, tem aqui no site. Ele está em algum lugar lá, em algum lugar. Eu acabei de baixar esse programa. Pode ser que tenha lá. Eu descarreguei esse programa semana passada, porque eu troquei de computador. Eu acessei aqui. Tá, tanto é que aqui você pode ver no site de pesquisa, ele já estava aberto aqui, tá? Aí embaixo também, ó, TRJ Rio de Janeiro desenvolve assinador, enfim, é só procurar lá que você consegue, tá? Existem outros assinadores livres, tá? Só que esses assinadores usam outros sistemas, tá? Por exemplo, um assinador que vocês podem utilizar é o Arisp. Alguém já ouviu falar do assinador digital Arisp? Então nós vamos aqui, ó, vamos lá, vamos fazer no site, tá? Nós vamos vir aqui na barra, gente, só um minutinho, tá? Nós vamos vir aqui na barra de pesquisa e nós vamos escrever Arisp, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, olha. Arisp. Ótimo, então. Arisp. O nome do programa, como o colega acabou de colocar, é Assinador Digital Arisp. Tá? O que é interessante, e é bom vocês entenderem, tá? Não é o software que eu estou utilizando, mas sim a ideia de o que tem que ser feito, porque o resto vocês vão procurar por vocês mesmos, por exemplo, outros assinadores. Eu uso um assinador digital também gratuito, e esse assinador permite que eu faça assinatura visível também com o logo do meu escritório. Tá? Só que é um programa já em inglês. Se vocês quiserem esse programa, o nome do programa, que eu vou disponibilizar para vocês, não, eu estou dizendo porque é o seguinte, tem alemão também, mas o que determina aqui é a praticidade. Por exemplo, o assinador livre, ele já assina e acabou, tá certo? Tá? É o JSign PDF, tá aqui, ó. Tá? É esse aqui o nome do programa. Sign. Pode ser. Eu não estou aqui com outro óculos aqui. Aí, é isso aqui, ó. Tá certo? Existem vários assinadores livres, mas o que determina, não é, o que nós temos que entender hoje nessa palestra não é o programa que eu estou utilizando, mas sim o que tem que ser feito, tá? O caminho das pedras portanto, nós vamos repetir. Primeiro, nós tratamos dos arquivos gráficos, tá ok? Digitalizamos, pegamos uma foto e convertemos essa foto
de uma forma que ela tenha pouco peso. Tá? Feito o tratamento desses arquivos, que são chamados de documentos na nossa petição, nós vamos agora fazer a petição. E fizemos a petição. Eu usei, por exemplo, o OpenOffice. Vocês podem usar o Microsoft Word. Quer dizer, isso não altera aqui o fator do produto. Tá? Aí nós salvamos esse arquivo no formato nativo do processador de texto. Uma vez feito isso, nós temos que transformar essa petição em arquivo PDF. Transformamos a petição em arquivo PDF. Tá? Poderíamos, por exemplo, só para eliminar aqui uma dúvida, qualquer outra que possa aparecer. Veja, nesse processador de texto, quando eu peguei essa minha petição e converti em PDF, esse meu programa, ele já vem com um programa para exportar em arquivo PDF. Mas vamos supor que você esteja usando o Word for Windows, tá? E ele não tenha essa opção de exportar como PDF. Eu venho na opção de imprimir, tá certo? E vou escolher aqui na opção de imprimir uma impressora virtual chamada PDF Creator. Tá ok? Tá? Quando eu determinar o imprimir, também vão aparecer aquelas oportunidades de eu compactar os arquivos por 75 dpi e tudo mais. Então, isso aqui, por enquanto, o que nós tínhamos que entender, tá? Não é o processador de texto Word ou OpenOffice. O que nós temos que entender é a sistemática da situação. Primeiro, nós temos que tratar os documentos. Tá? Reduzi-los de forma que nós possamos enviá-los para ficar leve, até para não ficar pesado para nós, ficar 2 horas na frente do computador. Tá? Segundo, feito isso, fazer a petição, transformá-la em PDF e, em seguida, fazer o quê? Assinar digitalmente. Feito isso daqui, acabou. O nosso trabalho no escritório está encerrado. Falta o trabalho agora, aonde? No tribunal. Concorda? Muito bem. Então, mas veja lá. Antes de nós mandarmos a petição, nós vamos ter que fazer o quê? Que é isso que nós vamos entrar lá onde você está falando, tá? Nós temos aqui a petição inicial que já estava em PDF, não é isso? Quando eu assinei essa petição, assinei digitalmente, foi criada uma nova petição, não foi? Ela vem já com a extensão assinado. Está vendo aqui? Qual é a petição que vocês vão enviar a assinada? Olha a diferença que tem aqui entre a petição e a assinada. 163K, tá? E a petição inicial não assinada, 150. A diferença que vocês estão vendo aqui é o código hash e assinatura digital, que está criptografado dentro da própria petição. Tá? Aqui normalmente a criptografia e a assinatura digital, ela leva de 10 a 20 K. Tá? Então, quando nós formos mandar isso embora, nós temos que mandar aquela que está escrito assinada, tá certo? Tá? Porque essa é a que contém o quê? A criptografia. Se ultrapassar, o que o senhor tem que fazer? Volta à petição inicial, tá certo? Reduz os espaços entre parágrafos, tá? As fontes, usa uma fonte Arial, ou Times lá, talvez, True Times, né? Esperar, não usar fontes que elas possam carregar mais os arquivos, tá? Normalmente, uma boa fonte a ser utilizada é a Arial, tá? Porque essa fonte é uma fonte padrão e ela é incorporada dentro do próprio PDF, tá certo? Então, normalmente o texto ele já sai super legível no arquivo PDF, tá? Tem gente, por exemplo, quando faz petição, põe logos na petição, né? E aquele logo é um arquivo gráfico que é pesado, então tem que tratar aquele logo também. Tá? Aquele logo lá, por exemplo, que tem 100, 200 K, ele pode ser reduzido para 10, 15 K. Tem que tratar isso também. Tá? Então, tudo isso aqui são técnicas para vocês o quê? Tentarem atingir uma quantidade mínima de peso para poder enviar pela internet. Tira o cabeçalho. Porque tem gente que faz assim, por exemplo, eu já vi petições onde a pessoa usa espaço 1,5
no próprio no parágrafo, tá? Entre uma linha e outra ele usa um espaço e meio. Eu também uso porque é mais legível. Todavia, quando a gente vai mandar isso ela vai tendo um peso. Se a petição é pequena, usar o espaço 1,5 entre uma linha e outra, tudo bem. Tá? Agora, se for a petição inicial for pesado, pois tem gente que escreve aí 40, 50 páginas, então tem que diminuir um pouco. Tentar diminuir. Se não ficar pesado, tentar diminuir. Não. Então agora nós vamos colocar a primeira regra aqui, tá? Vamos lá? Gente, atenção. Então, já sabemos que o tribunal tem dois tipos de processo. O em papel e o eletrônico, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, quando acessarmos o Tribunal de Justiça, a primeira coisa, acessar a guia advogado, tá? E ler atenciosamente todas as informações possíveis com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira e mais importante informação é quando o sistema estará ou não disponível. Tá? Até porque nós podemos fazer uma petição, mandarmos a petição e eles alegarem, mas o sistema estava indisponível, doutor, o senhor perdeu o prazo. Tá certo? Então o que nós temos que fazer é saber se o tribunal que nós vamos militar, tá? Que nós vamos fazer a petição eletrônica, tem alguma forma de avisar o usuário se o sistema está ou não indisponível, ou ficou ou não indisponível, e se esse aviso pode ser publicado, se ele está atualizado. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa informação é prioritária, ela vem aqui no primeiro link aqui, ó, tá vendo? Ó? Avisos de indisponibilidade de sistemas. Se eu acessar, por exemplo, o Tribunal do Piauí, talvez essa informação não esteja. Mas para nós, a primeira regra a ser observada, tá, no peticionamento eletrônico é saber se no tribunal existe uma forma deles avisarem quando o sistema estará ou não disponível ou quando ele ficou indisponível. E neste caso, tá certo? Nós temos aqui, no dia 23/11 de 2012, houve um comunicado do STI, tá, dizendo o seguinte, que a Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, comunica que das 17 horas do dia 23/11 de 2012 até as 17 horas do dia 25/11, o sistema CIVEC ficará indisponível, em razão da atualização das melhorias do atendimento da resolução tal. E aqui tem a resolução. Portanto, se eu fizer uma petição nesse horário aqui e mandar, e ela pode até ser enviado, né? Porque a internet é assim. A internet é assim. Oi? Não. Nós temos que... Veja, aqui o sistema não aceita. O que nós temos que entender é o seguinte. A internet é uma rede mundial de computadores interconectadas entre si. Concorda? Tá certo? O acesso que eu tenho, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, ele não é feito ponto a ponto. Tá? Ele é feito através de outros sistemas. Por exemplo, a petição que eu mando para o Tribunal de Justiça, ela pode passar dentro de 10, 15, 20 escritórios de advocacia aqui, nós não estamos sabendo, porque ela está utilizando o sistema de rede, tá? E chega num momento qualquer, essa rede está indisponível ali no meio, ou pode estar aberta. O meu sistema, erradamente, pode falar o seguinte, olha, está disponível e estão aceitando lá. E, na verdade, não estão aceitando. Então, esses são erros técnicos que podem ocorrer. Então, é importante... É difícil de ocorrer, mas pode ocorrer. É importante nós sabermos, então, termos a ideia de quando o sistema está indisponível ou não. O sistema pode dizer o seguinte, não estamos recebendo a petição porque está indisponível. Mas naquele momento o sistema estava disponível. Por algum motivo, o seu computador acusou a indisponibilidade. Tá certo? Então é importante esse tipo de checagem, tá? Porque, embora seja difícil, não signifique que não possa ocorrer. Deu para você entender? Tem um detalhe, tem um detalhe também que é importante saber, já houve casos de fraude de páginas de Poder Judiciário.
um fake. O senhor está entendendo? Então tem que ficar verificando isso daí. Eu sei que isso não é responsabilidade nossa, mas pode ocorrer. Então não custa nada, já que nós estamos aqui acessando isso, nós estamos mexendo com o direito eletrônico, saber quando foi indisponível, ficou indisponível ou não ficou indisponível. Até porque amanhã depois, talvez essa informação pode ser útil. E em informática, em direito eletrônico, informação sobre informação é mais preciosa de qualquer outra informação.